Se você acabou de adotar ou comprar o seu filhotinho e não sabe para onde ir, tá totalmente perdido, esse vídeo foi feito para você. Eu sou a Aruana Schultz, médica veterinária, clínica geral e gastroenterologista, e hoje a gente vai conversar tudo o que você precisa saber antes de ir para a primeira consulta com o veterinário. Eu sou muito suspeita porque eu amo fazer consulta pediátrica. É a minha paixão, assim, eu fico felicíssima, alegra meu dia. Um detalhe, vou pedir muitas desculpas pra vocês, eu tô meio fanha, porque a gripe me pegou, trabalhando demais, e tô me recuperando, mas tô bem. A consulta pediátrica é uma das consultas mais importantes. Então, a primeira coisa que você já vai precisar gravar, pra não esquecer, é não pule essa etapa. Nela, o veterinário vai conseguir avaliar tudo sobre o seu animal. Desde patologias congênitas, que são aquelas onde o animal nasce, né, com um determinado tipo de doença. Então, eu sempre procuro fazer a avaliação mais minuciosa para entender o básico daquele animal. E se porventura a gente tiver qualquer alteração mais para frente, a gente conseguir entender, bom, aquilo ali de fato não estava antes. Então, na avaliação pediátrica, o veterinário vai conseguir ouvir o coraçãozinho, né, que é a ausculta, que é muito importante. Então, tem animal, filhotinho, que ele chega pra gente com, por exemplo, bronquite, broncopneumonia, pneumonia, por conta de algum processo gripal que pegou lá no canil, né, da onde veio, da rua, enfim. Então, é um passo muito importante. Conseguir fazer o exame físico, avaliando pele, pelo, orelhinha, pra gente entender tanto se existe alguma possível dermatite, tem raças que são predispostas a problemas dermatológicos, como, por exemplo, Shih Tzu, Bulldog, Pug. Tem raça que nasce com um filhotinho já com aquela seborreia, com aquela descamação. Então, é bem importante a gente já entender se é um animal que tem aquele tipo de alteração que a gente vai precisar cuidar o resto da vida. Além de entender se aquele animal tem alguma possibilidade de ter pulga, carrapato, ácaro, que às vezes de fato chega em um processo de infestação, onde inicialmente o mais urgente e emergente vai ser tratar aquilo ali. Não vai adiantar você submeter o seu animal, o seu filhotinho, a um processo vacinal se ele não tá com aquela imunidade saudável para receber essa imunização, porque ele não vai conseguir responder da forma que precisa. Então, a gente precisa entender se é um animal que tá com infestação, por exemplo, de pulga, carrapato, ou principalmente aí como gastroenterologista, eu falo com muito carinho para vocês. É muito importante, antes do protocolo vacinal, vermifugar o seu animal. O mundo ideal é que no processo da gestação, aquela fêmea seja vermifugada, para que a gente não tenha um filhote muito parasitado, né? Então, é muito comum a gente pegar um filhotinho cheio de verme, infelizmente, porque as pessoas não sabem, né, desse protocolo que precisa ser feito ali no terço final da gestação da fêmea. Mas é imprescindível continuar com esse processo da vermifugação nos primeiros meses de vida do animal. Então, às vezes a gente recebe um animalzinho, um filhotinho, que tá com aquele abdômen bem abaladinho, que tem alguma queixa de fezes mais estranhas, e aí vem uma super dica. Sempre tire foto do cocô. O cocô diz muita coisa pra gente, a gente conseguir verificar a aparência dele, como que ele tá, se tem, às vezes, já algum parasito, ou ovo, ou larva, ou cisto, dentro daquele cocô. Às vezes, a olho nu, a gente consegue verificar isso. Então, tira foto, ou até já coleta o cocô, leva pra gente conseguir fazer algum teste dentro daquelas fezes. Então, toda essa avaliação minuciosa é uma característica que o veterinário vai conseguir tanto te passar, quanto vai conseguir te orientar melhor de quais são os próximos passos, dose de vermífugo, qual vermífugo comprar, se de fato precisa ser feito algum processo de medicação para pulga, carrapato, se sim, qual medicação, porque a depender da fase da vida daquele animal, não é tudo que você pode usar. Um animal muito filhotinho tem uma restrição muito grande das medicações que a gente pode usar, né? Então depende do peso, da fase de vida, várias variáveis que o profissional vai conseguir te avaliar melhor. De qualquer forma, eu sempre gosto de orientar algumas coisas básicas na minha primeira consulta. Quais são elas? Sempre combinar com todo mundo da casa uma palavra de ordem. Por exemplo, o não
E não é não pode, não faça isso, é um não, uma palavra fácil, que eles entendam que aquela atitude ali não é legal. Então, fez xixi no local que não deveria. Não, bater, obviamente, jamais. Mas não é legal também você ficar atrapalhando, confundindo a cabeça daquele animalzinho. Quando a gente pega um animal muito filhote, aqueles 6 primeiros meses são os mais importantes. E tudo que você ensinar ali, ele de fato vai fixar e vai conseguir compreender por toda a vida dele. Bem como o reforço positivo. Quantas vezes eu puder falar do reforço positivo, eu vou falar. Porque é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu animal. O reforço positivo é basicamente você reafirmar cada comportamento positivo daquele animal. Ou seja, aquele animal fez o xixi no tapetinho pela primeira vez. Pega um pedaço de um petisquinho, né, um quarto de um petisco para filhote, bem pequenininha, entrega. O nome do animal é Amora. Amorinha, quem foi que fez isso? Parabéns! Dá o petisquinho, faz festa, dá beijinho, faz carinho. Aquele animal vai associar que toda vez que ele faz alguma coisa positiva, alguma coisa legal, ele recebe uma premiação. Seja um carinho, um beijinho, um aconchego, um petisquinho. E isso vai fazer com que ele repita esse comportamento. Os animais mais inteligentes são aqueles animais que a pessoa, né, que está cuidando dele, entendeu que o reforço positivo é a chave. Uma das coisas que eu também sempre ratifico na primeira consulta é: olhe o seu animal. Então, abre a boca, levanta, olha o olhinho, mexe na barriguinha. Aquele animal não vai ficar arredio e vai facilitar muito o meu trabalho mais pra frente. Pega um animal que não deixa a gente manipular pra nada. Pegar na boquinha, pesadelo. Eles vêm pra morder mesmo, vêm pra brigar. Isso não pode ser uma coisa que você faça com que se permaneça na vida do seu animal. Então, essa fase, né, onde a gente faz a primovacinação, é mais ou menos os 6 meses de vida, é a fase mais importante para você fazer com que ele entenda de uma forma legal toda essa avaliação que ele vai precisar ter ao longo da vida, né? É muito ruim a gente pegar um animal idoso, bem doentinho, que a gente às vezes não consegue manipular sem colocar focinheira, sem estressar muito aquele animal. Às vezes é um animal que a gente coloca na mesa, ele fica com tanto medo, tão assustado, porque ninguém nunca manipulou, que ele faz xixi, ele faz cocô. Então, manipular o seu filhote é muito importante. Falando ainda da boquinha da dentição, é muito legal, e eu sempre dou a dica de comprar uma dedeira, que é basicamente uma escovinha de borrachinha que você coloca na mãozinha e você ir brincando com a gengiva daquele animal. Ainda não é de fato uma escovação, porque vai ter toda a fase dos dentinhos de leite, depois desses dentes caírem, depois de nascerem os dentes de fato verdadeiros. Mas é importante que você já vá brincando com a boca desse animal por alguns motivos. Primeiro motivo, nesse processo de crescer os dentinhos, assim como os bebês humanos, os cachorros, eles também sentem muita dor, incômodo, coça a gengiva. Então, você ir brincando com a dedeira faz com que eles amenizem um pouquinho desse incômodo e, inclusive, não sintam tanta necessidade de morder as coisas na casa. Porque morder as coisas em casa, chinelo, porta, borracha, canto de parede, enfim, que eles fazem muito, é um comportamento para amansar aquela dorzinha da gengiva. Então, é uma característica que às vezes eles só estão querendo ficar aliviados dessa agonia do dentinho crescendo. Então, você dá subsídio para tanto brincar quanto massagear essa gengiva, é uma alternativa excelente para que ele não vá morder as coisas da sua casa. Mas a gente sabe que ainda assim é bem difícil de controlar isso 100%. Então, precisa ter muita atenção, principalmente em raças que já tem uma predisposição a morder, a engolir algumas coisas, como Beagle, Golden, Labrador. Eles engolem mesmo. E é bem rotineiro, às vezes, a gente pegar esse animal com meia, cueca. Eu já peguei sutiã, pano, tudo que você imaginar, brinquedinho dentro do estômago e precisar fazer uma endoscopia para retirada. Essas são algumas dicas, eu adoro conversar sobre isso. Então, se vocês tiverem mais perguntas sobre filhotinhos, sobre o que pode, o que não pode, sobre manejo, sobre medicação, deixem aqui nos comentários, que eu estou super aberta para conversar sobre isso, que é um tema que eu adoro.
Vou colocar aqui o meu Instagram e o meu TikTok para vocês verem, poder seguir e compartilhar informações, enfim. Curtam muito esse vídeo, comentem aqui embaixo. Um beijo, e se inscrevam no canal.